Olá pessoal, eu tô gravando esse vídeo hoje para responder a uma pergunta muito importante e fundamental que eu tenho recebido tanto aqui nas redes sociais quanto também no grupo aqui de mentoria, onde o pessoal está participando da semana Como Rentabilizar Suas Experiências. A pergunta é a seguinte: afinal de contas, qual é a diferença entre coaching e entre mentoria? E eu vou explicar para vocês. O coaching, ele é um processo que ele desenvolve competências no indivíduo. Então, basicamente, o coach, que é quem aplica esse processo, ele é uma pessoa que ele vai, a partir de perguntas, conduzir o seu coach, que é quem ele está atendendo, a um processo de autodesenvolvimento de competências comportamentais. Funciona mais ou menos assim: digamos que a pessoa esteja trabalhando numa empresa e daqui a um pouco ela sonhe em subir de cargo. Ela é um vendedor, um atendente e quer ser gerente. Então o coach vai atender esse coach e a partir da metodologia de coach vai apoiar esta pessoa a desenvolver as competências comportamentais necessárias que ela tem para chegar naquela função, para chegar a realizar aquele sonho. Então ele vai auxiliando esta pessoa a partir de um processo que é relacionado a perguntas, onde o indivíduo vai buscando as respostas em si e vai desenvolvendo então a sua musculatura para gerar as novas competências que são necessárias, principalmente mais competências, eu diria, comportamentais, emocionais, para que ele consiga realizar aquilo que ele deseja. Agora vamos lá. No coaching, o coach, no coaching, o coach, ele geralmente ele não dá inputs. O que seriam inputs, Daniela? Inputs seriam assim: ó, fulano, você vai lá e você faz isso porque isso dá certo, porque por A mais B, por essa experiência ou por aquela experiência. Ou seja, o coaching, ele é uma metodologia que ele busca os inputs no indivíduo. Então o coach, ele auxilia a pessoa a se desenvolver com as respostas que ela já tem nela mesma, a partir então de um processo mais assim, digamos, de conversação, de perguntas, né? Então o coach, ele vai buscando e fazendo as perguntas certas e o coach vai aflorando as respostas. Bem, no coaching, a pessoa vai lá, faz geralmente uma certificação, faz geralmente um treinamento para ela aprender a conduzir esse processo. Então o coach, que é quem vai aplicar, no coach, que é o cliente, ele vai passar por esse processo para poder aplicar então esta metodologia. E aí existe o coach individual, o coach de vida, existe o coach de grupo, existe o coach executivo para grandes executivos de empresa, tem algumas modalidades. O que acontece é que sim, como vocês bem já vem comentando, o processo, a palavra coaching, ela vem sofrendo assim alguns questionamentos, principalmente por causa de maus profissionais que acabam ingressando no mercado e que acabam trabalhando de forma errada, muitas vezes. Pessoas que até não têm uma formação ou não têm uma experiência e saem aplicando de qualquer forma um processo que é um processo sério, que é um processo que sim, gera transformação. Existem vários casos aí de pessoas transformadas a partir desse processo e que sim, conseguem realizar os seus objetivos na vida. E tá tudo certo se funciona e tá tudo certo se daqui a pouco você achar que para você não funciona. O fato é que mentoria é diferente de coaching. Não é coaching. Mentoria é você, como profissional, tem muitas experiências na sua vida, ou então tem muitas experiências na empresa que você trabalhou ou na empresa que você fundou, e essas experiências é que você vai levar para ajudar as pessoas que você vai atender em processos de que podem ser individuais ou coletivos. Isso eu trouxe na aula 1 da semana, como rentabilizar a sua experiência, explicando dentro de uma lógica ali, inclusive a diferença entre coaching, mentoria e consultoria. Agora, imagine você
você tem muita experiência de vida, né? Daqui um pouco você viveu, sei lá, não sei quantos anos você tem, mas tem muitas experiências que acumulou trabalhando em alguma empresa, ou empreendendo, ou até mesmo criando, né, alguns projetos para a tua vida, de família, de relacionamento. E você vai atender outras pessoas levando essa experiência. Por quê? Porque muitas pessoas não têm esse tempo de vivência que você já tem. Então a mentoria, ela auxilia o cliente, ou seja, a pessoa que vai ser atendida, inclusive para ela criar uma maturidade de entendimento a partir do que você vai estar levando como inputs, como insights, como ensinamentos relacionados ao que você já passou, já viveu e que você sabe que dá certo e que você sabe que dá errado. Então, basicamente, talvez isso que eu vou falar para vocês faça sentido, mas a realidade, ela é muito diferente do que a pessoa tem uma expectativa quando ela vai realizar alguma coisa na vida dela, e quando ela vai efetivamente colocar em prática, a gente sabe que não sai bem assim como se planejou. Então, a mentoria é você levar. Bom, de fato, você tem uma expectativa, mas a realidade, quando você for colocar em prática, ela vai acontecer diferente. Então, você vai alinhando as expectativas com o seu cliente, alinhando isso com o mercado e vai ensinando a pessoa a partir daquilo que você viveu. E aí, na mentoria, a gente junta, sim, diversas técnicas, que aí são coisas diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, né, se você tem uma formação, se você já é coaching hoje, você vai utilizar os conhecimentos de coaching para trabalhar na mentoria? Pode utilizar. Por quê? Porque você pode utilizar, por exemplo, a escala de perguntas poderosas, o processo de conversação estruturado e assim por diante. Assim como se você tem experiência de treinamento, você também pode utilizar na mentoria. Como, Daniela? Montando grupos de mentoria coletivo. Então existem diversos formatos aí para se trabalhar este método. Agora, você precisa organizar isso de uma forma que ele fique embalado, que ele fique vendável e que a pessoa entenda a mensagem que você está levando. E, gente, é por isso que existem hoje inúmeros grupos de mentoria. Talvez você já tenha até escutado, o fulano tem um grupo de mentoria que ajuda as pessoas a isso, o ciclano tem um grupo de mentoria que ajuda aquilo, tem grupos de mentoria de marketing, tem grupos de mentoria aí de desenvolvimento pessoal, tem grupos de mentoria de networking empresarial. Por que que existem esses grupos? Existe porque as pessoas demandam de saber as experiências, saber o que dá certo, saber o que dá errado. E experiência é o maior ativo do processo de mentoria. Por quê? Porque as pessoas nem sempre têm tempo, energia e dinheiro para ficar dias numa sala de aula recebendo um ensinamento específico para então voltar para sua casa ou voltar para sua empresa e aplicar aquilo de uma forma que ela teste se dá certo ou não dá certo e esperar para coletar os resultados. Por isso que o mentor cada dia é mais valorizado, porque simplesmente as pessoas querem encurtar o período delas de tempo entre ter uma ideia, entre ter um negócio, entre ter, né, algo que querem realizar e efetivamente colocar aquilo em prática e começar a coletar resultados. Então, se você ainda ficou com dúvida aqui depois desse vídeo de qual é a diferença aí entre coaching e mentoria, ou se daqui a um pouco tem outras dúvidas, manda para mim que eu vou estar respondendo todas as dúvidas para você. Agora, especificando mais uma vez, coaching é um processo que ele não leva inputs para a pessoa, e sim, é um processo que de certo modo está, né, aí, não vou dizer queimado, talvez até seja, né, ou não, mas a gente escuta muitos feedbacks negativos sobre o coaching. E escuta por quê? Porque existem maus profissionais. E todo o mercado, seja o mercado do coaching, da consultoria, do treinamento ou até mesmo da mentoria, existem maus profissionais.
e aquele mau profissional ele vai gerar uma ideia negativa no mercado. O que cabe a nós é levar sempre a integridade em tudo aquilo que você for fazer. Mesmo se você for um coach e estiver assistindo esse vídeo agora, eu sou muito favorável ao processo de coach, sou favorável ao processo de mentoria, de consultoria, de treinamento, e acredito que esse conjunto todo de técnicas e conhecimentos, quando unidos, ele traz muito resultado para as pessoas. E aí fica, né, a situação. Se você atua com ética, atua com integridade naquilo que você faz, você vai ser um profissional, sim, também muito bem visto pelo mercado, mesmo que estejam falando sobre o processo. Afinal de contas, o que as pessoas falam é sobre o processo, sobre a terminologia, e muitos que falam isso falam porque desconhecem também o que é. Então ouviu falar um dia e aí acaba comprando aquela ideia como sendo negativa e nem conhece de fato o que é o processo, né, especificadamente dito. Nenhum nem outro, enfim. Então, gente, muito obrigada pela pergunta e até a próxima pergunta para a próxima resposta aí para vocês. Um grande abraço e eu vejo você lá na comunidade mandando sua pergunta também ou aqui no grupo do WhatsApp.